Luiz Figueiredo. Eu nem sei como ele está aqui hoje, gente. Porque o Luiz Figueiredo, ele estava organizando um casamento na praia, esse final de semana. Aí, de repente, eu abro de manhã, no domingo, ele já estava aqui em Teresina organizando outro casamento. Deixa eu apresentar melhor o Luiz. Primeiro, queria dizer boa noite, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que é corridaço para você, principalmente meio de semana, que é meio encerrando uma coisa e começando outra. Quarta é o dia perfeito, né? Pois Saindo é. de um evento e iniciando outro. É verdade. E aí eu queria apresentar melhor o Luiz. Ele é arquiteto, designer de interiores, ele é light design pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação IPOG. Ele cursou cenografia na Universidade de Belas Artes em São Paulo, que é uma das maiores referências na área de artes no país. E há 10 anos ele fundou a LF Design Mais Eventos, né, que é a sigla do sobrenome dele, Luiz Figueiredo. É uma empresa que é líder em eventos de alto padrão. O Luiz ele já começou atuando num mercado de luxo, que é um mercado que é aparentemente simples, mas é muito, ao mesmo tempo, muito complexo, porque para fazer a entrega que ele faz não depende só do talento e da qualificação dele, mas de muitos profissionais e empresas terceirizadas envolvidas. Então, eu estou aqui diante também de uma nova profissão que eu estou dando para ele, que é um regente de orquestra. Muito obrigado, Maia. Luiz, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Sabe que eu tinha um sonho de ser entrevistado por É você? mesmo? Sério. E eu de te entrevistar. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Que bom. Vamos falar um pouco sobre a tua história? Você nasceu em Teresina e como é que você foi parar aí onde você está hoje, sendo esse destaque? Eu sei que você faz muitos eventos no Piauí, no Maranhão, mas no Brasil, fora do Brasil você já fez também. Sim, sim. Como que você chegou aí? Conta pra gente. Então, quem me conhece sabe que eu venho lá do Parque Piauí, eu brinco que é do Parque Piauí para o mundo, né? Então, realmente tenho até vontade de falar um pouquinho mais sobre essa minha história e um pouco como se deu essa trajetória. Eu estudava no Diocesano, mais novo, e sempre falava muito que quando eu ia para os 15 anos, os aniversários, as debutantes, todo mundo estava querendo paquerar, estava querendo começar a beber, adolescente, a garotada, e eu já estava fascinado pelos luxos de cristal dos eventos, pela cenografia, pelas flores, e era algo realmente que eu sempre queria muito como meta de vida. A princípio, em Teresina, não tinha o curso de design de interiores, que é algo mais ligado à cenografia. Então, primeiramente, cursei arquitetura, depois, com a oportunidade de ter o curso do design de interiores, eu fui fazer design e, posteriormente, eu fiz cenografia lá em São Paulo, quando eu tive essa oportunidade. E, paralelo a isso, já fui atuando na empresa, por isso que, assim, estou com 30 anos, mas desde os 20 já atuando na área de eventos. Já tem 10 anos a tua empresa? 10 anos de mercado. E muito feliz realmente em poder ter expandido, atravessado fronteiras. Hoje a gente tem um trabalho muito presente também no Maranhão, onde a gente tem o segundo mercado. Hoje 30% dos nossos eventos acontecem no estado do Maranhão. Agora, com a retomada dos eventos lá, retomou um pouquinho primeiro que nós aqui no Piauí, então acabou que a gente, nesse segundo semestre, estamos com mais eventos no Maranhão do que no próprio Piauí. Sim. E você falando dessa correria que a gente vive lá e aqui, sempre nessa ponte, semana passada a gente estava fazendo formatura de medicina lá no Maranhão, paralelo a um casamento também na mesma data, e já corremos para Barra Grande, litoral do Piauí, fazendo evento. Depois Teresina, essa semana também estamos aqui, próxima semana estamos fazendo curso em São Paulo. Então, realmente é muito bom essa correria que os eventos nos proporcionam. Eu sempre falo que quando a gente faz obra, a gente tem um tempo para cumprir a obra, mas pode esse tempo extrapolar e está tudo bem, né? A obra atrasa, mas festa tem dia e hora para acontecer, e é mágico a gente saber que o nosso trabalho, ele proporciona alegria na vida das pessoas. A gente realmente provoca as melhores sensações, os melhores sentimentos através do que a gente faz. Eu acho que isso não tem preço, é o que torna mágico e faz com que a gente sempre queira fazer mais e melhor. Agora, é incrível porque, ao contrário de uma grande parte das pessoas, eu diria que a maioria, você já começou sabendo o que você queria fazer. Sim. Então, você criou um planejamento de formação acadêmica, de qualificação, porque você sabia exatamente o que você queria saber ou fazer. Você, tipo, não perdeu tempo com 2, 3 anos, o que não significa que esteja errado, tá, gente? Está tudo ok. Se você mudou, se você faz várias coisas, atua em áreas diferentes, não tem errado nessa área. O certo é você, uma hora, tem gente que nasce com essa estrela como o Luiz, já sabia o que queria fazer. E tem gente que se encontra no meio do caminho e está tudo certo, tá? Eu só estou dizendo assim que um diferencial. Uma curiosidade da minha história, dessa minha trajetória, é que eu comecei na área fazendo biquínis, na área da moda.
Então, muito cedo, aos 14 anos, eu cresci em um chão de fábrica, a minha mãe tinha um ateliê, e aí a gente sempre, eu enveredei para o lado da moda, realmente por conta do negócio familiar. E eu sempre falo que a gente, antes de tudo, eu tenho essa veia empreendedora. Então, eu empreendi com um negócio familiar, a gente chegou a exportar o nosso produto para outros países, gerei mais de 30 empregos diretos com a fábrica da minha mãe. Coloquei minha primeira empresa aos 18 anos na área da moda. A gente teve a saudosa Terra Caju, não existe mais, mas eu acho que você lembra, era a nossa cliente lá. E aí, posteriormente, eu vi que não estava feliz com aquilo, que era realmente o que eu sempre gostei desde cedo. Eram os eventos, sempre me fascinou bastante. E foi para lá, né? E fui para lá. Eu acho que a gente tem que aproveitar nosso tempo, como o Índice estava falando, com o que nos faz felizes. Né? Eu acho que a felicidade ainda está à frente da riqueza. Sem dúvida. Os eventos no Brasil, ele movimentam uma economia muito interessante, particularmente na área em que você atua, que é a do mercado de luxo, na área de eventos e de alto padrão. Ele é responsável por quase 5% do PIB nacional, que não é pouco, tem uma movimentação anual de R$ 1 trilhão e a produção de eventos realiza mais de 500 mil empreendimentos por ano em todo o país. Esses dados são da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Então, assim, você está atuando a gente chama Oceano Vermelho, na área da tecnologia, da inovação, aquilo que tem muita gente fazendo, né? E que você tem que ser absolutamente inovador. Isso não se aplica ao mercado de luxo ou se aplica dentro do nicho em que você atua. Ou seja, você tem muitos concorrentes. Quem está hoje atuando como você está atuando como? Como que vocês se diferenciam num mercado de alto padrão? Eu acho que o mundo em que vivemos, ele pede essa atualização constante. Né? Por mais que a gente fale de formação, fale de conhecimento, mas eu acho que o dia a dia, as experiências, as viagens, a capacitação, ela tem que ser contínua para que não fiquemos para trás dentro desse mercado que nos exige tanto. E o nosso mercado, por se tratar do alto padrão, é um público que ele conhece o que é bom, ele vivencia esse mundo e isso faz com que ele tenha uma exigência ainda maior. Então, assim, essa especialização ela é constante e a gente tem que estar sempre com esse olhar atento em busca do novo. O luxo hoje definitivamente é aquilo que o dinheiro não pode comprar, é Exatamente. a experiência. E você sabe exatamente o que é uma experiência no evento. A gente está, inclusive, gente, mostrando fotos, né, dos eventos do Luiz Figueiredo, né, mostrando... Essa festa que passou anteriormente, ela nos deu a oportunidade de sermos convidados a participar do Book Festas Brasil, que é a maior publicação da área no país. Eles escolheram os 50 maiores escritórios de design de cenografia no Brasil e a gente representa o Piauí e o Maranhão, o único escritório que está realmente convidado para a edição comemorativa de 10 anos do Book Festas Brasil. Fiquei muito feliz com o convite e foi através dessa festa que acabamos de compartilhar. Você lembra quando foi que você, tipo, fez o evento e disse definitivamente eu estou no mercado de luxo? Ou qual foi a virada de página para você? Eu acho que nosso primeiro grande casamento realmente que marcou, ele aconteceu em 2013. E aí de lá para cá eu Foi disse... aqui no Piauí ou no Maranhão? Aqui no Piauí. A gente entrou no Maranhão em 2015. Então, assim, foram esses dois marcos, 2013 e 2015. Os noivos ainda estão casados para comemorar isso com você? Estão. Não tem festa de divórcio não, né? Se tivesse também se seria um grande fazemos, negócio. Fazemos também. E em 2015 a gente... Não que a gente torça, é claro. Em 2015, paralelo à entrada no mercado do Maranhão, a gente também inovou aqui no Piauí. Eu acho que inovação é algo que tem que estar andando muito em paralelo com quem está na área de eventos, com essas ativações para o ousado, para o novo, para o diferente. E aí, em 2015, a gente apostou nas formaturas unificadas, que já era uma tendência no Brasil todo, e o Piauí estava atrás disso. A gente não tinha esse formato, onde as festas cada um fazia por si. Eu não sei se você lembra da época dos lounges de formatura, um era amarelo, outro rosa, um tinha muito dinheiro, o outro não tinha nada. Era e aí ficava muito desigual. Né? Então, assim, passou a perder o sentido da celebração, da conquista do que se estava festejando, o curso. E uma disputa desnecessária. E uma disputa Você totalmente. sabe que a minha filha hoje mora em Nova York porque eu a convenci com muita luta, porque ela era presidente da comissão de formatura, ela formou em Direito,
e eu a convenci a não gastar o que a gente tinha economizado, eu como aquela mãe sonhadora, como todas as mães, eu mãe sendo mãe, né? A gente tinha economizado para fazer uma festa incrível e elas são muito caras. Aquele espaçozinho, aquele mini lounge, caro. você é um absurdo. Quando você monta tudo, que você chama o Luiz Figueiredo, que você bota o buffet, que você põe as flores e põe tudo. Eu falei, minha filha, usa esse dinheiro para você dar uma volta ao mundo. E aí terminou que ela foi fazer fora, né, intercâmbio, e ela não voltou. Quer dizer, ela voltou para dizer, see you, mom. Mas fruto realmente de escolhas. E eu acho que quando se trata de sonhos, a gente vinha falando de experiências, eu acho que aqueles momentos, eles se tornam realmente inesquecíveis. E quando é prioridade para quem está à frente né, o anfitrião, o autor daquele sonho, seja o formando, sejam os noivos, a debutante, eu acho que é algo que não tem preço. É um momento realmente memorável. Que, aliás, você faz isso muito bem. O que eu reparo nos teus eventos é que você conta uma história. Você se apropria do storytelling. Você não faz só algo deslumbrante, inesquecível. Você conta uma história. Eu acho que eu fico imaginando como é o processo de criação para vocês que atuam nessa área, porque assim, você está tendo o privilégio de ser parte importante da história de uma família, de uma pessoa ou duas pessoas, de um grupo de pessoas, né? Porque ninguém faz um evento para não ser marcante, né? E como ser marcante diante de tantos eventos? Nós temos na empresa um slogan que é não fazemos festas, proporcionamos experiências. E a experiência daquele anfitrião, a gente quer que seja a melhor da vida dele até então. Então, para que isso seja feito, a gente vai buscar realmente contar essa história através da cenografia, buscando o que conecta com ele, o que faz parte realmente da identidade, do DNA dos clientes. Então, eu sempre falo, o nosso traço vai ter que fluir, mas a gente não pode esquecer que a gente está sendo convidado a embarcar em um sonho, que ele tem um ponto de partida e que o mesmo deve ser respeitado. Como é que você encontra no mercado os fornecedores certos para tipos de clientes que são os mais diversos? Esse filtro em relação a quem que vai nos atender em cada um desses eventos vai muito relacionado ao perfil do cliente e o que ele está buscando. Você trabalha com empresas de que estados hoje? A gente fez essa formatura agora no Maranhão, que a gente envolvia 7 estados do Brasil dentro da montagem. A gente trouxe todos os luxos, toda a cenografia aérea de Belo Horizonte. Então, assim, percorreram milhares de quilômetros para chegar e atendermos nos nossos eventos. Então, você tem fornecedores e empresas parceiras no Brasil inteiro. A gente prioriza o estado local em que a gente está atuando. No caso, quando a gente faz aqui no Piauí, eu acho que é interessante que a gente fomente essa economia local, da mesma forma quando a gente atua no Maranhão, mas também quando há necessidade de buscar fora, por que não? Se a prioridade é atender o sonho da melhor forma. Então, assim, eu acho que não tem limite para realmente essa realização acontecer da forma... É muita gente envolvida. Gente, quando a gente fala de evento, e já a gente já está quase no final da nossa entrevista, eu vou abordar sobre as lições da pandemia para esses eventos que estão começando a voltar, embora de modo ainda cauteloso, muitos eventos planejados para o final do ano, a pandemia definitivamente ela não passou, porque ainda é algo desconhecido em várias etapas e cepas, né, e fases que a gente teve dessa pandemia de coronavírus, mas assim, é muita gente envolvida. É pessoal de serviço geral, é pessoal de iluminação, é de fotografia, são cozinheiras nas áreas gastronômicas, são fotógrafos, tem daquela mais simples que limpa o toalete, a cozinha e a pista. Gente. Então, é um mercado que envolve bilhões, né? Como você falou, é quase 5% do PIB no Brasil por ano. Então, você imagina, dentro desses eventos sociais, os corporativos, dentro dos sociais, principalmente, entra o mercado de luxo e realmente muitos profissionais envolvidos. São uma gama de mais de 50 profissionais dentro do setor. A sua empresa tem quantas pessoas hoje? Hoje a gente tem 12 profissionais na nossa equipe direta, mas a cada evento a gente movimenta centenas de pessoas, né? Como quando eu falei o terceirizado ali, terceirize, vai chamando, vai montando, né? Até porque customizando, né? Temos 4 subsegmentações dentro da cenografia: iluminação, estrutura, acabamentos e forrações, mobiliário, que entra lustres, peças, e também a floricultura. Então, cada uma dessas empresas tem dezenas e às vezes até centenas de colaboradores. Música não é com você, né?
Não, aí já entra um pouco mais na parte de produção e cerimonial, mas a gente não deixa de se envolver também. Porque dependendo do que é a atração, você tem que montar um O cenário para rider ela. técnico, um cenário. Agora a gente estava agora em Barra Grande com um casamento em que a gente fez um palco muito elogiado, inclusive pelos artistas nacionais. Então é muito legal quando a gente realmente tem esse trabalho. Não, você fez nesse casamento uma moldura que o mar era o fundo. Então, Sim. ele não era só instagramável, Sim. ele era inesquecível. Eu falei, caramba, a gente olha para o que o Luiz Figueiredo está falando e fala assim, por que a gente não pensou nisso antes? É muito bom quando a gente provoca essas sensações, assim, quando o cliente vem, diz o quanto que ele está realizado, que o olhar brilha. Sim. E que a gente vê, então a gente vê que tudo faz sentido. É algo realmente que não tem preço. Você é da Pitaco em gastronomia, você é dessa área também? Não. A gente Mas, faz, porque é muito importante. A gente faz Para esse ser link, inesquecível, a música também tem que ser inesquecível. esse link com o visual. Para que a gente proporcione a experiência, eu acho que tem que aguçar os sentidos, né, Maia? Então, assim, a gastronomia faz parte quando a gente fala do paladar. Eu acho que antes mesmo vem o visual. Então, essa mesa tem que estar harmônica. A gente sempre faz reuniões com a equipe do buffet para que a gente alinhe se vai ser prataria, se vai ser cristal, se vai ser dourado, se vai ser o rústico com a madeira. Então, tudo isso é alinhado para que o resultado venha da melhor forma. Mas só os utensílios, o que vai servir, não, já é outra área. O que vai servir depende muito de cada cliente. Tem noivas que são mais autênticas, que elas vão lá, escolhem, não pedem tanta opinião. Outras já dependem da gente para tudo. Então, a gente dança no ritmo de cada um. Eu sou amiga de um fotógrafo, Tibério Hélio, que você conhece, que ele me disse que no Piauí tem casamento na casa de 3 milhões e meio de reais. O pessoal gasta isso com casamento? É verdade, já fizemos alguns. É inesquecível em todos os sentidos, né? Então, assim, em um evento específico a gente já chegou a gastar mais de R$1 milhão. Então, assim, é realmente possível, porque são muitos fornecedores que envolvem dentro do mercado. Né? Como você mesmo vinha falando, são centenas de pessoas que fazem essa engrenagem rodar e funcionar e tudo fluir. Eu tenho uma curiosidade, as licenças ambientais, como é que vocês, tipo, vocês vão fazer um casamento na praia, na floresta, no campo, vocês estão ao ar livre. Eu acho que uma das tendências é ser cada vez mais ao ar livre por conta da pandemia, porque é lindo, mas eu acho que essa tendência cresceu, é você que vai me confirmar isso, é o que eu tenho só observado à distância. Os eventos hoje em ar livre, tanto praia como fazenda, sítio, campo. Isso foi uma coisa, um aprendizado da pandemia. Uma mudança da pandemia. A gente realmente tem feito muito em áreas abertas, as pessoas sentem-se mais seguras realmente em festejar em áreas livres. Então, é realmente uma mudança comportamental. Antes a gente tinha uma cultura, até pela questão climática do Piauí, em se fazer locais climatizados, com ar-condicionado, e agora com a pandemia teve essa inversão, onde os sítios realmente estão bem procurados. E as licenças ambientais, como que vocês lidam com isso? Entra mais no setor da produção. Então, no caso, tem a parte de cenografia à frente desse setor e entra a parte do cerimonial e produção, que já é uma outra empresa que a gente indica para o cliente. Mas tem que estar tudo em harmonia. E está tudo alinhado. Eu sempre digo que nós somos o maestro dessa orquestra, como você mesmo citou, dentro do backstage, dos bastidores. E o cerimonial entra para atuar dentro do show. Mas essa questão de cronograma de bandas, de licenças ambientais, tudo isso Sustentabilidade, por exemplo, o lixo que é produzido no evento. A gente tem uma preocupação cada vez maior com a sustentabilidade. Tanto em relação à reciclagem desse lixo, para que ele possa ser... A gente sempre conversa com as casas onde os eventos estão acontecendo para que esse lixo possa ter um novo uso, como também em relação às flores. A gente tem uma preocupação sempre de perguntar para os clientes se eles têm interesse de levar aquelas flores, de incentivar os convidados a levarem flores, porque antes ficava tudo lá, tinha aquele conceito que não era legal levar. Hoje a gente já inverteu isso e a gente convida com que o convidado... Troque o docinho por uma flor. E deixa o docinho para quem trabalhou. O docinho é difícil ser trocado, porém... Até rimou. Porém, a flor é interessante porque vai ambientar a tua casa, vai te trazer sensações positivas. E ok levar, né? Eu falei do docinho brincando, embora seja uma ótima ideia, mas tem a questão também da quantidade de alimento, de comida que se produz. O que é feito? Porque às vezes eu sei que sempre faz com uma margem, sim, né? Sim. É o ideal, mas é uma margem que ela tem que ser cada vez mais bem calculada para não ter sobras, desperdício. Como vocês lidam com isso? Os buffets, a política deles, na sua grande maioria, é a questão por questão realmente de
ter receio que possa ter alguma intoxicação alimentar, então eles acabam realmente não fazendo essa doação. Acho até que tem alguma lei que não permite que seja feita Depende do que é, doação, né? dependendo do que seja. Então, a grande maioria dos buffets, que tanto os que fazem catering, esse buffet externo, como quem também atua nas suas próprias casas de eventos, eles fazem uma doação para os próprios colaboradores do evento. Eu pensei nisso, eu não pensei em doação para depois. Ali porque imediatamente eles já um exército fazem. de pessoas trabalhando, né? E assim, eu acho que para eles não faz diferença, mas para quem está recebendo, às vezes é um almoço de domingo que se tornou especial. Sim, né, eu pensei foi no festeja. time realmente. Para encerrar, lições da pandemia, mudou o quê? Maior crise nos últimos 20 anos do mercado, a minha primeira que eu estou vivenciando, só tenho 10 anos de mercado. Então, assim, a pandemia nos deixou muitas lições, né? Então, inclusive, que é possível ser feliz com pouco, festejar com pouco. A gente que vem dessa questão de fazer grandes eventos, tem esse hábito de números grandiosos, como você bem citou. Então, a pandemia veio nos ensinar que é possível trazer o belo e tornar possível com muito pouco. A gente deixou de fazer eventos para 1.000 pessoas, passamos a fazer para 10, dentro da pandemia, do contexto pandêmico, com o núcleo familiar de uma casa, e que ficou lindo e emocionante da mesma forma. Então, eu acho que a gente reaprendeu a fazer em escalas menores. Os eventos foram divididos também, tá? Acho que cerimônias, por conta das pessoas mais vulneráveis, talvez ficaram as cerimônias nas igrejas, Sim. Diferente o público, os avós indo só família, para a igreja, não participando e a da festa sendo um outro público, fazendo né? momentos diferentes. A gente fez muitos casamentos civis com o núcleo familiar mais próximo, né, de forma mais restrita, e também fazendo um segundo momento para um público mais jovem. Então, acho que as pessoas tiveram que se adaptar à pandemia de vários sentidos. Né? E muito uso de tecnologia também, né? Acho que vocês... a gente fez o muito que era só um casamento live. flerte, virou um relacionamento sério. Casamentos live que não tinha mais, então assim, passados a ser transmitidos ao vivo para os amigos que não poderiam E super fazer bem presentes. produzido, né? E continuando com uma produção bem bacana. A gente passou a ter muito a questão do tempo, mais uma vez que o Wilson trouxe, fazer chamadas por vídeo de reuniões, né, por causa que antes não eram cogitadas acontecerem. Então, hoje a gente passou a fazer muitas reuniões para a preparação dos eventos também por vídeo. Então, acho que a pandemia nos trouxe várias lições. Essa questão realmente de você repensar a forma de servir o alimento, você trouxe a questão da gastronomia. Sim. Então, assim, diversos foram os aprendizados da pandemia para o mercado de eventos recomeçar. Eu acho que a gente está recomeçando de uma forma diferente e sabendo, sim, respeitar as limitações desse novo normal. Foi uma oportunidade de aprendizado para todo mundo. Luiz Figueiredo, muito dúvidas. obrigada. Eu que agradeço. Como é que foi